Oi, primeiro ano. Nós vamos gravar para vocês agora a 28ª aula de Sociologia a respeito do módulo 28 da apostila, tá? Que fala sobre alienação e ideologia. Gente, alienação é um conceito que foi criado... Assim, na verdade, o significado da palavra já existia e sempre existiu e sempre vai existir. Alienação é estar alheio a um assunto. Só que, no caso dessa alienação que a gente vai ver, que pode ser alienação cultural, alienação econômica e alienação intelectual, né? Alienação social, na verdade. Foram conceitos que passaram a ser estudados e observados a partir da teoria de Karl Marx, a partir da teoria marxista. Gente, o conceito principal de alienação de Karl Marx é que o trabalhador ele passa a se alienar, a estar alienado, a estar alheio a sua parte ou a sua presença na produção de um objeto, de um bem de consumo. De que maneira? Enquanto que para Emile Durkheim a divisão do trabalho ocasionaria uma solidariedade, para Karl Marx exatamente o contrário. A divisão do trabalho, a especialização em um ponto do trabalho, né, na divisão do processo de produção, causaria isso que nós estamos falando, a alienação. Ou seja, se o trabalhador, né, que vende a força de trabalho dele no mercado, não se reconhece no produto que ele mesmo produz, ele está alienado a esse produto, né? Esse produto é uma outra coisa e não o fruto do trabalho dele. Na verdade, gente, a alienação ela pode ter esse aspecto social, pode ter o aspecto econômico e o aspecto intelectual. A alienação social, gente, é um processo que distancia o indivíduo, né, que vive numa democracia, daquelas instituições sociopolíticas. Porque, na opinião dele, não foi ele que bolou aquilo, né? Não foi o indivíduo que pensou naquilo, não é o indivíduo que está realizando aquilo. Então, ele toma dois tipos de atitude. Ou ele aceita como natural, como um processo que não tem alternativa para acontecer na sociedade em que ele vive, ou ele se rebela completamente, né? Ele não aceita e se opõe a tudo que acontece. A ideologia econômica, gente, é a principal no bojo das ideias da ideologia marxista, da teoria marxista. A ideologia econômica é exatamente aquilo que eu falava no comecinho da aula a respeito do cara que produz, do indivíduo que produz, o trabalhador, não se reconhecer no trabalho dele. Ou seja, ele produz um bem no qual ele não vê o trabalho dele. Aquele bem passa a ser outro objeto. Aquele bem surgiu porque surgiu, né? Ele não reconhece que sem o trabalho dele, aquele bem não estaria lá. Isso é um tipo de alienação econômica. Outro tipo de alienação econômica é a impossibilidade de acesso por simples questão econômica, simples questão financeira, do indivíduo que produziu um bem àquele bem. Ou seja, traduzindo, o indivíduo produtor ele não tem condição econômica de adquirir aquele bem que ele produziu. Aquele bem que ele produziu será adquirido por pessoas que estão
que tem uma renda maior que a dele. Que, né? Isso aí é um adendo meu, que podem ser assalariados ou não. Só tem uma renda diferente. Por exemplo, gente, esse assunto também é delicado e é sensível, tá? Alienação é uma coisa meio complicada de se explicar e assim, meio complicada de se abstrair, né? De se imaginar sem tomar um partido, né? Ah, não, eu sou um trabalhador, eu sou um metalúrgico que trabalho na confecção de um veículo, né? Eu, por exemplo, um trabalhador da indústria automobilística. Então eu produzo uma parte, né? Eu monto uma parte do veículo. Ou ainda, voltando ainda, aquele cara que fornece as peças, eu transformo chapa, eu transformo bobina de aço em bandeja de suspensão. Aí a bandeja de suspensão vai para indústria montadora, né? Vai para as montadoras de veículo, a GM, a Volkswagen, a Ford, enfim. O montador vai e coloca a bandeja de suspensão num Honda Civic, por exemplo. Aí, quando aquele Honda Civic está pronto, esse montador e aquele cara que transformou a chapa de aço em bandeja de suspensão, eles não têm condição de comprar o Honda Civic. Aquele Honda Civic vai ser adquirido por outra pessoa. Ou seja, aquele Honda Civic passa a ser um outro objeto e não fruto na cabeça do trabalhador, não fruto do trabalho dele. Ele pode até falar, olha, eu monto a bandeja de suspensão desse carro, mas ele não tem condição de adquirir aquele veículo. E aquele veículo vai ser adquirido por outras pessoas que podem, novamente, vou lembrar, isso é adendo meu, que podem ser assalariados com outro nível de remuneração mais alto ou não. Ou podem ser beneficiários de renda, né, de operações financeiras, enfim. O mercado é um tanto quanto cruel, o mercado capitalista é um tanto quanto cruel, porém, lembrando as nossas aulas anteriores e toda a teoria econômica que a gente até hoje viu em relação à sociedade, os meios de produção, as relações de trabalho, a produção de riqueza, a dinâmica capitalista é a única capaz de produzir. Tudo bem, vai. Então, alguém teoriza uma pergunta do tipo: então quer dizer que aquele trabalhador, aqueles trabalhadores que produzem o bem, eles não são capazes de consumir? A resposta teria que ser relativa. Seriam capazes de consumir aquele produto, porém, devido a vários fatores econômicos, aquele produto se torna muito... Ele fica com um valor muito além, ele adquire um valor muito além das posses daquele trabalhador. Gente, como eu digo para vocês sempre, os fatores de oposição aos entrechoques sociais, eles não são frutos só de uma relação, na minha opinião, né? Eles não são frutos só das relações de trabalho. Eles não são frutos só do sistema capitalista, onde existem os empresários, os donos dos meios de produção e aqueles que trabalham nas empresas desses empresários, donos dos meios de produção. Existem N fatores. Existem muitos fatores econômicos, né? Impostos, existe a condição econômica do país, né? A inflação ou a deflação, existe o preço de mercado, existe a margem. Então o valor daquele produto produzido fica na mão do produtor? Sim.
Com certeza, fica na mão do proprietário da empresa, fica na mão do proprietário dos meios de produção. Só que não é o total. Tipo assim, ele só pagou o salário daquele cara. Vamos traduzir para termos bem simples, né? Ele pagou, o empresário da montadora pagou o salário daquele cara que monta só a bandeja da suspensão e ficou com o Honda Civic inteiro para vender. Ou seja, o lucro dele será absurdo. Não, calma. Existiam várias pessoas montando aquele carro. Então a folha de pagamento que o empresário deve desembolsar é gigante. Vamos pensar assim. E as peças que ele comprou, lembra daquele cara que transformava o aço, a bobina de aço em bandeja de suspensão? São os insumos para montar aquele carro. Ele teve que adquirir as bandejas de suspensão, a parte elétrica, o chicote, o computador de bordo, o motor, enfim, blá, 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 blá. Na verdade, ele só é um agregador, né? Ele monta. Que ele tenha lucro, com certeza ele vai ter. Mas não se sabe se o lucro é muito superior a ponto dele também não poder adquirir. Por exemplo, vamos supor que esse proprietário da montadora de veículos fosse um funcionário montador de aviões, né? Ele trabalha numa empresa que produz avião, na Boeing, por exemplo. Ele não tem condição de comprar um Boeing. Então, o mercado, o sistema capitalista tem vários problemas, lógico. Né, causa várias diferenças de várias discrepâncias sociais, que a gente sabe disso, várias diferenças sociais. Mas é o único sistema que produz. E sempre haverá, conforme a filosofia determina, até em Schopenhauer a gente viu isso bastante, eu estou falando disso para o pessoal do segundo ano. O mundo é movido pela vontade. Então a vontade do ser humano é infinita. Ele tendo um objeto, esse mouse, por exemplo, agora eu quero ter um computador, ou então um mouse gamer. Esse mouse que custa um valor X, eu já não estou satisfeito. A minha vontade agora é ter um mouse gamer, que é um mouse que vale 3x ou 4x, né? 4 vezes o valor desse mouse. Quer dizer, a dinâmica capitalista funciona baseada na vontade do ser humano. E aquele cara que monta, que participa do processo produtivo, nas palavras de Karl Marx, o proletário, o trabalhador, que vende a força de trabalho dele, que não é o dono dos meios de produção, sempre, ou seja, nunca, né, sempre não vai poder comprar alguma coisa. Assim como o proprietário da empresa montadora também não vai poder comprar alguma coisa. E assim por diante, porque está fora do poder aquisitivo dele. Então, gente, a teoria de Karl Marx ela é legal até certo ponto, mas tem vários, aliás, tem vários outros aspectos econômicos na composição do preço de um produto que não pode ser adquirido pelo trabalhador que o fez. Então não é assim uma coisa direta. Papuf perereca. Tipo, eu monto Honda, então eu deveria ter capacidade de comprar um Honda Civic. Opa, calma. Pera lá. Vamos botar tudo no lápis e vamos ver se realmente, né, a sua faixa salarial tem condição de comprar um Honda Civic. Né? Vamos ver se você tem condição de implicar um percentual que não vá afetar o seu sustento, um percentual do seu ganho que não vai afetar o seu sustento. Então, existem uma série de fatores, né? A poupança, o aconselhamento da poupança, que não é praticado, porém é aconselhado. Porque, segundo a teoria econômica, a teoria geral econômica, esse trabalhador realizando poupança, não dá para ele fazer poupança? Calma, mas essas são contingências históricas, né? São contingências do contexto histórico em que ele vive. Segundo a teoria econômica,
esse trabalhador que monta, se realizar poupança, ele vai ter capital para ele vai ser dono de um capital produtor, e aí ele vai ter outros trabalhadores trabalhando para ele, né? De acordo com o fator tempo. Mas isso é teoria econômica, né, gente? Eu só quero que vocês entendam que a alienação não é uma linha reta. Tem várias influências no caminho. E a gente vai cair no conceito de alienação intelectual também. Aquele cidadão que é um acadêmico, que é um estudioso, o indivíduo que produz ideias, né, que tem ideias a respeito da natureza, a respeito da realidade, para explicar a realidade como verdade, como passível de conhecimento, como conhecimento, né, na verdade não é passível, como conhecimento concreto, a partir de certo momento ele não acredita, ele está alienado à ideia de que foi ele que produziu essas ideias. De que foi ele que teve as ideias, né? que concebeu as explicações para a realidade. Ele passa a acreditar, um processo de alienação intelectual, que as ideias, que as explicações reais para a realidade concreta vêm dela mesma, né? Que a própria realidade gera o conhecimento. Então, quer dizer, em todos os níveis acontece a alienação. Em qualquer nível acontece a alienação, certo? O administrador dos meios de produção pode ter lucro ou não. Pode ter prejuízo ou não. Depende do mercado, depende das condições do mercado, tá? Então, isso para vocês é mais um aviso, é mais um alerta para que vocês novamente saiam daquele senso comum, daquela ideia de ponto de ônibus, né? Vamos chamar assim, e passem a se informar a respeito da composição social, a respeito dos fatores que compõem a dinâmica capitalista, o processo e o sistema capitalista, o processo produtivo e a venda, e o lucro, e o imposto, principalmente o imposto, gente. Vocês precisam ter noção disso, tá? Fica a dica, é só uma sugestão para reflexão. Bem, agora, gente, a gente vai falar de ideologia. No geral, a ideologia seria só um conjunto de ideias, né? Um conjunto de ideias, uma ideologia. Um cabedal de ideias que compõe uma ideia maior, né? Um cabedal de informações que compõe uma ideia. Muito bem. A ideologia, segundo Karl Marx, também seria uma arma de manipulação das massas na mão das elites. Porque tanto a ideologia política como a ideologia de consumo seria produzida defendendo as ideias das elites, dos dominadores, não dos dominados, né? Ou seja, aí sim eu acredito que é muito lógico isso que Karl Marx afirma. Eu concordo, assim, logicamente com isso, né? A minha intuição me diz que isso aí é certo. Isso aí não tem argumento, não tem relativização, não dá possibilidade para relativizar. As ideias políticas ventiladas favorecem quem está fazendo, quem está tendo essas ideias e quem está ventilando essas ideias, certo? Nada mais, nada menos que o poder dominante, a elite dominante, que está ventilando essas ideias. E a ideologia de consumo, né? A quem favorece a ideologia de consumo?
a quem produz. Né? Eu vou dar um exemplo rápido, porque a gente já está em 17, ainda tem uma outra parte do vídeo, quer dizer, já deve estar quase uns 20 minutos de aula, ou mais até. Vamos pensar no iogurte. A fábrica de iogurte vai fazer um comercial descendo o sarrafo no iogurte, falando que aquilo é uma porcaria, não consumam, porque é leite fermentado e, sabe, exaltando as qualidades negativas do iogurte. Lógico que não. Lógico que não, gente. A ideologia de consumo, ela está totalmente sob o comando dos donos dos meios de produção. Né? Os donos dos meios de produção vão aprovar ou não nas campanhas publicitárias, na ideologia de consumo, a ideologia que é vendida, que é espalhada pela mídia, propagandas enaltecendo seu próprio produto, ou seja, incentivando o consumo, certo? Eu espero que essas explicações que eu passei para vocês agora nesse momento tenham sido muito lógicas, né, gente? Tenham sido muito óbvias. Mas, se por um acaso algum de vocês do primeiro ano tiver alguma dúvida ou quiser conversar a respeito de alienação e ideologia, gente, por favor, compareçam ao plantão, ao tempo que eu fico lá na escola, que eu fico lá no Objetivo, na segunda-feira, na parte da tarde. Aí a gente pode conversar, tirar dúvidas, certo? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço bastante e desejo